Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Começa agora o nosso Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela. Você tem uma outra opção para enviar uma mensagem através do nosso WhatsApp, que é o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Primeira vez na história de Campinas, vereadores farão emendas impositivas ao orçamento da cidade. Cada um dos 33 vereadores terá o direito de destinar aproximadamente 2,6 milhões de reais em emendas de própria autoria, sendo que deste montante, 1,3 milhão deverá obrigatoriamente para a saúde. O vereador Cecílio Santos questiona a prefeitura sobre aumento da oferta de 6 linhas de ônibus para atender o Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas. O quadro Na Ponta do Lápis vai te ajudar a organizar as finanças e até criar uma reserva de emergência. E no esporte, terça-feira 100%. No Brinco de Ouro, o Guarani vence Novo Horizontino e se afasta ainda mais da zona de rebaixamento. O Vôlei Renata vence São José fora de casa e está a uma vitória da semifinal do Paulista. As equipes de Campinas se deram bem na terça-feira, então já a gente conta tudo sobre futebol e sobre o vôlei da nossa cidade. Mas antes, olha só, hoje é o Dia da Árvore, é uma data que foi escolhida por anteceder a primavera, que começa amanhã, então sobre conscientização, importância da preservação das árvores, das florestas, incentivo à proteção do meio ambiente, com atitudes que trazem benefícios à natureza, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Viveiro Municipal, no Parque Xangri-Lá, e tem as informações, porque recentemente aconteceu um evento importante, né, André? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, não é? Hoje, Dia da Árvore, a gente vai falar muito a respeito desta situação, não é? A importância de preservar aí o meio ambiente. Bom, como você disse, não é? Hoje no Campo Grande começaram a ser plantadas algumas mudas. No total, serão 5.000 nos 15 bairros do Campo Grande. Bom, e para falar mais a respeito desta situação, estou aqui com o secretário de Serviços Públicos, o Paulela, vai bater um papo conosco, falar a respeito deste dia importante. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo bem, prazer falar com a TV Câmara e com os seus telespectadores. Bom, qual a importância aí desse Dia da Árvore em termos até de conscientização, secretário? Bom, a importância de comemorar esse dia é manter a tradição e mostrar a importância da vegetação superior, que são as árvores, principalmente na vida urbana. A árvore ela tem 4 grandes significados para quem mora na cidade, né? Em especial. A primeira é que uma rua arborizada, ela diminui em até 3 graus centígrados a temperatura da rua. Então, no verão, isso é muito importante. Segundo, árvores plantadas na rua permitem a drenagem da água da chuva, evita alagamentos e recarrega o aquífero. Terceiro, a importância da árvore hoje, em especial, está na captura da
dos gases de efeito estufa, né? O gás metano, o gás carbônico, que é absorvido pelas árvores. Então, ela é um filtro. E quarto, é que essas árvores, com as suas copas, permite, então, o acolhimento da pequena fauna, pássaros em especial, porque ela fornece alimento, abrigo e, principalmente, aninhamento para a reprodução. Bom, o Brasil tem uma árvore que é símbolo, né, que é o pau-brasil. Aqui em Campinas, qual que é, secretário? Realmente, a árvore símbolo do Brasil é o pau-brasil, pela significância que ele teve econômica no Brasil colônia, não é? E lembrando só, né, para quem nunca leu, o Brasil vem de brasa, da cor vermelha do cerne do pau-brasil. E em Campinas, a árvore símbolo instituída por lei em 1978 é a peroba rosa. Por quê? Porque ela ocorria muito nas florestas campineiras, né? Ela era uma árvore muito presente nas florestas e é uma árvore de uma exuberância muito grande. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o viveiro municipal aqui. Vamos, claro. Viveiro, Otávio Tisselli Neto, porque Otávio, né? O doutor Otávio foi diretor do Instituto Agronômico de Campinas por muitos anos, era um agrônomo muito afeiçoado à arborização, éramos amigos, inclusive. Faleceu muito cedo, teve uma doença muito grave, e nós resolvemos homenageá-lo dando o nome desse viveiro. Esse viveiro foi instituído aqui em 1985 para produzir árvores e plantas ornamentais para abastecer a necessidade da Prefeitura de Campinas. Então, hoje, basicamente, nós não compramos mudas ornamentais, flores e nem árvores. Tudo é produzido aqui. E é produzido, vale dizer, com 20 reeducandos do sistema prisional e 30 jovens da APAE que trabalham no viveiro de plantas ornamentais. Bom, quem quiser visitar, como faz, pode, não é? Pegar mudas, enfim. Pode sim, nós liberamos 6 mudas de árvores ou plantas ornamentais para cada cidadão. Então ele deve procurar o Departamento de Parques e Jardins, através do telefone 156 ou diretamente no departamento físico, né? E obter essa autorização para retirar essa muda. E claro, no momento da retirada ele pode fazer a visita, conhecer o viveiro. Porque são duas partes aqui, né? São mais na mesma rua, né? No mesmo local. Tem uma distância aqui de 500 metros uma área da outra. E essa é uma questão importante que você levanta. Por que nós montamos o viveiro aqui? Porque essa área, em 1985, isso não era um condomínio fechado, era um loteamento aberto. E começou a ter aqui um princípio de invasão de casas, na verdade de favelas. A forma de paralisar isso foi ocupar a área com o viveiro. Não fosse isso, nós teríamos aqui uma das maiores favelas de Campinas. Bom, dá para ver ali ao fundo, né? O Valdecir vai mostrar para a gente o caminhão, porque, como eu disse, né, secretário, hoje começaram a ser plantadas mudas no Campo Grande. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, por favor. Claro. Por que o Campo Grande? O Campo Grande é uma região urbana muito jovem, tem um pouco mais de 40 anos. Então, a arborização urbana lá é muito desigual se comparar ao Guanabara, ao Proença e outras regiões aqui da cidade de Campinas. Então, nós montamos um programa junto com a CPFL, que doou essas 5.000 mudas, já todas com 2 metros de altura, todas da flora brasileira, para serem plantadas em calçadas. Então, nós fizemos esse caminhão que acompanha, ele é muito alusivo ao objetivo,
e entregamos um folheto técnico para cada residência, mostrando, explicando a importância de plantar a árvore e pedindo que, a partir do momento do plantio, ele passe a cuidar, adotar essa árvore para o bem da comunidade. Como tem feito esse trabalho, ou como tem sido feito, não é? Esse trabalho de conscientização para plantar árvore, preservar o meio ambiente, que vocês têm feito isso, né, secretário? Mostrando, evidentemente, a importância de preservar a natureza, o meio ambiente, porque hoje, como a gente falou aqui, né, Gabriel, hoje é o Dia da Árvore, por isso estamos aqui ao vivo no Viveiro Municipal. Então, gostaria de saber do senhor qual tem sido o trabalho nesse sentido de conscientizar, inclusive os mais jovens, as crianças nas escolas e tudo mais? Tem esse tipo de trabalho, secretário? Sim, nós temos uma atuação muito forte na educação ambiental, porque a preservação de árvores, praças e parques só ocorrerá se houver um processo de educação ambiental, que vai da criança ao idoso. Não é? Então nós estamos fazendo isso constantemente. No caso específico lá do Campo Grande, nós estamos abordando cada família, cada morador, entregando um folheto explicativo e explicando a importância de cuidar dessa árvore para que ela possa fornecer aqueles 4 benefícios que inicialmente eu falei para o próprio cidadão. Não é um trabalho fácil, a criança é o maior alvo, porque ela é o cidadão de amanhã e é aquele que vai herdar tudo que a gente deixar. Então, o maior investimento, sem sombra de dúvida, precisa ser com a criança, com esse público mais jovem. Bom, mais algum outro ponto aqui da cidade, além do Campo Grande, também vai ter plantação de muda? Sim, nós primeiro estamos fazendo o Campo Grande, porque é a área que nós entendemos mais fragilizada com relação à arborização. Na sequência, nós estamos já preparando um projeto para o Ouro Verde, já com 10.000 mudas de árvores num segundo momento. Por que hoje é o Dia da Árvore? O Dia da Árvore é comemorado já desde 1872 no estado do Nebraska, começa tudo lá nos Estados Unidos, né? E foi instituído para referenciar ou reverenciar a árvore e a floresta. Na verdade, quando nós falamos o Dia da Árvore, está incluído aí o Dia da Floresta, né? Então, a árvore como indivíduo que faz parte de um grande aglomerado que são as florestas. É muito importante para o mundo todo preservar os maciços vegetais, porque neles estão a biodiversidade da vida, seja animal, seja a vegetal. E essa tradição, ela ocorre no mundo todo. No Brasil, é o dia 21 de setembro, que antecede o início da primavera, que é 22 de setembro. Em outros países, vai acompanhar o calendário daquele clima, né? Bom, o senhor disse que amanhã começa a primavera, não é? E é, de fato, uma estação muito bacana, muito legal da gente apreciar. Não é isso, secretário? Muito obrigado pela entrevista. Mais alguma coisa que o senhor queira falar para concluir aí, não é? No nosso bate-papo, nesse dia importante, não é? De conscientização, Dia da Árvore, dia que antecede véspera aí da chegada da primavera. Bem, eu inicialmente quero agradecer a gentileza da TV Câmara em dar importância para esse tema, que é de interesse da coletividade, né? E dizer aos nossos telespectadores que é muito importante para a cidade, para a população, para o mundo, que as pessoas passem a notar a beleza das árvores, né? Agora, com a entrada da primavera, a grande maioria das espécies vão florescer. Então, observar
a beleza das cores, né, como os IPs já começaram. Isso faz muito bem para os olhos e para o coração. É uma bela estação de fato. Muito obrigado mais uma vez. Abraço a todos. Bom, é isso aí, Gabriel. Estamos ao vivo aqui no Viveiro Municipal. Bom, a gente acompanhou as imagens aí feitas pelo Valdecir Saraiva, não é? É esse ambiente muito bacana, de fato, não é? A gente respira a natureza aqui. Todo mundo que está, logicamente, acompanhando aqui o Câmara Notícia, é importante que saiba que realmente, não é? Todo mundo precisa preservar a natureza, o meio ambiente. Esse é um dia simbólico, é verdade, mas todos os dias as pessoas têm que ter essa consciência de preservar o meio ambiente. Mas fica aí a nossa homenagem ao Dia da Árvore, véspera da chegada da primavera. Eu volto com você, Gabriel. É muito conhecimento e conscientização importantíssima que foi trazida aqui pelo nosso repórter André Aranha e, claro, também pelo Ernesto Paulela, que é o secretário municipal de Serviços Públicos, que deu todas essas informações, né? Um trabalho importante que é realizado no Viveiro, que tem mais de 100 mil metros quadrados, com reflorestamento de matas ciliares, bosques da cidade. Então, é uma preservação fundamental para a nossa existência. Então, informações importantes aqui do Dia da Árvore, o Dia da Floresta, que antecede a primavera que começa amanhã. 11 horas mais 47 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, notícias da metrópole de Campinas. E a gente começa falando sobre saúde, viu? Porque no início da semana, a Secretaria de Saúde aqui de Campinas confirmou mais 4 casos de monkeypox. Chegamos, então, ao total de 77 pessoas contaminadas. São 49 por contágio aqui na cidade e 28 importados de outros municípios. Ao todo, 72 homens e 5 mulheres se contaminaram, que têm entre 21 e 57 anos. 38 deles já saíram do isolamento e estão bem de saúde. Os demais contam com um acompanhamento ambulatorial, mas sem gravidade e com boa evolução. Lembrando que o atendimento para os pacientes com suspeita da doença está disponível nos centros de saúde, prontos socorros, unidades de pronto atendimento e no centro de referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais. 11 horas mais 49 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque os vereadores se reuniram com representantes das secretarias de Finanças e de Saúde para tratar das emendas impositivas. Confira agora como foi a reunião de ontem. Vários parlamentares participaram da segunda reunião que tratou das emendas impositivas. Desta vez, representantes das secretarias de Finanças e da Saúde, da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência, falaram das questões da legislação para que os novos projetos contemplem as propostas. Na saúde, foram apresentados aqueles que precisam de emendas para os vários serviços oferecidos. Em cada demanda, o valor necessário para o cumprimento das melhorias e otimização dos mesmos. Para os novos projetos, é necessário verificar o período necessário para sua viabilização, uma vez que ele tem que ser executado em 2023. E o valor indicado para os novos projetos, ele deverá ser suficiente para atender a demanda integral. A prestação de contas, ela ocorrerá através do relatório anual de gestão, que é o RAG. Hoje, a Secretaria de Saúde, ela possui 131 serviços de saúde, são 5 distritos, 65 centros de saúde, 3 policlínicas, 14 CAPs, centros de referências, o SAD, centros de convivência, laboratório de patologia clínica, serviço de atendimento a especiais e crônicos, o Disque Saúde, espaço Academia da Saúde, vigilâncias em saúde regional, serviços de vigilância sanitária, o Centro de Controle de Zoonose, Centro de Referência do Trabalhador, o Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde e o Serviço Cuidando do Cuidador. A Rede Mário Gatti, ela dividiu as suas propostas de emendas impositivas em 3 eixos principais,
Esses eixos a gente vai dividir em investimento, a gente vai dividir em custeio de pessoal e custeio de consumo, tá? Então eu vou apresentar os benefícios de cada eixo, né? A gente, na sequência ali, vocês vão ver, tem uma lista de possibilidades, ela é muito ampla. A saúde, a questão da Secretaria e da Rede Mário Gatti são as secretarias, né, e vamos dizer assim, os mais complexos. É por isso que nós estamos fazendo essa reunião separada das outras secretarias. Nós vamos fazer depois com as outras secretarias, porque o assunto é mais complexo. Vocês viram que a saúde tem uma série de demandas. Aí nós temos que ver se a gente destina a emenda, depois nós precisamos saber disso, para a Secretaria de Saúde ou para a Rede Mário Gatti, na questão bucal, na questão da saúde da mulher. O dispositivo foi criado por uma alteração na lei orgânica do município, aprovada no ano passado pelo Legislativo, e prevê que os vereadores possam destinar 1,2% da receita anual líquida do orçamento do município para as emendas impositivas. O projeto de lei orçamentária deve ser protocolado na Câmara até o final de setembro. Nós estamos fechando o orçamento hoje, então a gente tem um número que ainda não é o número final, com todos os centavos, porque 1,2% da receita corrente líquida não vai dar um número exato, né? Vai dar provavelmente 87 milhões, 400 e tantos mil, não sei quanto, e X centavos, tá? Porque aí você tem que usar a rubrica correta. Esse valor, que vamos colocar só para arredondar, 87 milhões, é o que vai ficar à disposição de todos vocês. A Câmara, pelo que o presidente me disse, já decidiu que o recurso vai ser distribuído paritariamente. Cada vereador vai ter 1,33 de 87 milhões, o que significa também arredondadamente 2 milhões e 600 mil por vereador. Pela própria emenda ao orçamento, né, que criou o orçamento impositivo, diz que 50% tem que ser destinado à educação. É assim no governo federal, é assim no estado e é assim em todos os municípios, a saúde. Então, se 50% tem que ser destinado à saúde, cada vereador vai ter 1,3 milhão para a saúde e 1,3 milhão que também pode ser para a saúde. Entendeu? Nada impede que você destine os 2,6 milhões que o senhor tem à sua disposição para a saúde. É que tem que ser, no mínimo, 1,3 milhão. Entre os parlamentares presentes e chefes de gabinetes, foram apresentados questionamentos e sugestões para o processo de construção das emendas impositivas. Então eu queria sugerir aos vereadores que não façam a coisa de forma individual para a saúde. Os outros 50%, sim, que cada um faça de forma individual aquilo que acha interessante, mas que a saúde nós façamos um pacote. Que o presidente, que o líder de governo, que a oposição, todos nós sentemos e vamos olhar aquilo que é bom para Campinas e aquilo que é bom para a Câmara Municipal de Campinas. Algumas situações é preciso, de fato, a gente discutir com a saúde e também com outros entes. Vejam só, e aí é uma pergunta que eu faço para a Amanda, em relação à climatização das unidades de saúde. Nós temos algumas unidades de saúde que não comportam, por exemplo, ar-condicionados de grande porte, enfim. Então é preciso discutir. Eu quero, por exemplo, fazer para o Rocim essa indicação. Mas eu decidi, por exemplo, que o Conselho Político é quem vai aprovar, então tem uma série de reuniões que nós vamos fazer. De todo modo, do ponto de vista técnico, é preciso solucionar isso. Nós sabemos que nós temos algumas, principalmente a parte de cirurgias ou eletivas ou alguns exames que estão estrangulados por causa da pandemia. Diante daquilo tudo, existe alguma coisa que vocês falam, olha, isso aqui se fizer, vai conseguir atender um número maior de cidadãos, vai ajudar a encurtar de 2 anos para 2 meses algum procedimento? Se der essa ideia de importância, de emergência, talvez ajude na hora de avaliar, porque na hora que todos os vereadores tiverem essas apresentações, nossa, tudo para nós é importante. A gente, quando votou essa emenda,
esse projeto, acho que não tinha ideia da dimensão, da importância que ele tem a partir de agora. Isso vai nos valorizar muito, nós vereadores, saber que isso vai ser permanente, vamos poder participar. E realmente, eu acho que nós que somos vereadores, sabemos muito do que o povo precisa. Juntar os vereadores é excelente, eu acho que deve ser pensado nessa ótica. Volto a ratificar, indicar pessoas à rede para falar, está na apresentação. Lógico, se alguém for procurar, pode procurar, no caso, acho que está o fundo municipal. Eu vou ter que recorrer ao departamento administrativo, mas nós vamos estar full time disponível para atender todos os vereadores ou assessor de vereador. O orçamento não está fechado ainda, já me avisaram, olha, ainda estamos ajustando a receita, vai ser um pouco maior do que 87 milhões, vamos trabalhar aí com os 90, quando chegar, que vai chegar o valor exato, né? Que até o último momento ainda pode ter algum ajuste aí. E a partir daí que vocês vão ter, até a data da aprovação final do orçamento, né, vocês vão ter os prazos regimentais aí de apresentação de emendas. Na próxima semana, está agendada uma nova reunião com representantes de outras secretarias municipais. Esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo essa emenda impositiva, nós temos que correr, por isso que nós estamos fazendo essas reuniões, é importante a presença de todos os vereadores e também das secretarias aqui que a gente pretende fazer uso das emendas impositivas, mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer emendas dentro do orçamento, fora das emendas impositivas. Nós podemos fazer. Dia 27, 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui com outras secretarias afins para falarmos também das emendas impositivas. A Secretaria de Esporte, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Serviço Público. Então, eu conto com a presença de todos vocês. E a gente segue acompanhando, então, as próximas reuniões. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e olha só, o vereador Cecílio Santos tem atuado junto com a comunidade de alunos e servidores do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para atender a uma solicitação de quem precisa do transporte público para chegar até a instituição. O requerimento do vereador Cecílio Santos registra uma solicitação feita por um grupo de alunos e servidores do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, pedindo à INDEC um aumento da oferta de 6 linhas de ônibus que atendem o campus. As linhas 1.34, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.29. Os alunos e servidores do Instituto pedem que o itinerário dessas linhas de ônibus seja estendido até aqui a unidade de ensino, alegando que isso traria mais conforto e mais segurança, tendo em vista que são muitos passageiros circulando todos os dias. Cecílio Santos encaminhou essa solicitação aos órgãos competentes, questionando se ela será atendida, como seria essa mudança e quais os prazos previstos. Atualmente, alguns desses passageiros têm que se deslocar do Instituto até o terminal BRT Satélite Íris, em uma distância que dá mais ou menos 5 quilômetros. É uma região que é próximo do terminal Satélite Íris, mas não é tão próximo assim. Então, os alunos do Instituto Federal e a comunidade ali do entorno do Instituto Federal, eles vêm sofrendo com a falta do transporte público coletivo. E, portanto, nós solicitamos ao prefeito essas informações, de tal modo que possamos, de posse dessas informações, discutir com a população e adequar melhor, fazer a proposta de adequação dessas linhas que atendem aquela comunidade. Visto que, naquela região, além do Instituto Federal, que é um polo gerador de demanda do transporte coletivo, também nós temos os Sírios, que é um grande condomínio ali, uma região que tem muita gente, portanto, precisa de um reforço dessas linhas. Na opinião do vereador, apesar de a extensão das linhas até o campus auxiliar a comunidade, o que resolveria mesmo ali seria uma adequação total do transporte público. Nosso entendimento é que uma linha específica para atender aquela comunidade seria o ideal. Porque, embora seja próximo do terminal, ela poderia fazer uma espécie de alimentadora para o terminal, portanto, diminuindo o tempo de ciclo, e melhorando a oferta para a população, que é o que se espera do transporte público.
E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque hoje é quarta-feira, portanto é dia da 29ª reunião ordinária, e a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Entre eles estão 3 projetos do Executivo que visam a criação de 275 vagas na área de educação a serem preenchidas por concurso público, 150 vagas de professor de educação básica 4 e 100 de agente de organização escolar, além de 25 de especialista em informação. Os novos postos visam atender a maior demanda de matrículas na rede, atendimento a novas escolas e salas nos colégios já existentes e mais colégios em período integral, além de ampliação e gerenciamento de bibliotecas. Também vai ser votado em análise final o projeto de lei do vereador Paulo Gaspar, que veta cargos na administração pública que sejam exercidos por pessoas condenadas por feminicídio ou crimes praticados contra as mulheres. Lembrando, TV Câmara Campinas transmite ao vivo a partir das 6 horas da tarde, ou você pode acompanhar diretamente no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, número 1555, no centro da cidade. É hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem, na 31ª rodada, portanto, reta final, são apenas 38, o Guarani recebeu o Novo Horizontino aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, em uma decisão. E o Bugre se deu bem, viu? Venceu e ainda recebeu um presentão do goleiro do Novo Horizontino. Olha só. O Guarani recebeu o Novo Horizontino no Brinco de Ouro e nem precisou de esforço para abrir o marcador. Ganhou este presentão do goleiro Lucas Frigeri, que tentou sair jogando, driblar o atacante Yuri, se enrolou todo, e aí Isaac só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. O Bugre agradece. 1-0 logo aos 14 minutos. O Novo Horizontino chegou com perigo somente aos 29 minutos, nesta falta cobrada por Felipe Albuquerque, que acertou o travessão e saiu. O Bugre respondeu em seguida também na bola parada, Diogo Matheus cobrou e João Vitor, de cabeça, passou perto. Os visitantes gostaram do jogo e chegaram novamente agora com Diego Torres, que chutou da intermediária para a defesa parcial de Kozlinski. Na cobrança de escanteio, Quirino tentou de cabeça, mas Kozlinski estava bem posicionado. Só dava Novo Horizontino, Baggio recebeu agora cara a cara com o goleirão e parou no paredão bugrino. Diego Torres cobrou escanteio, cabeceio do zagueirão e mais uma vez Kozlinski defendeu e já começou o contra-ataque bugrino pela esquerda. Isaac viu muito bem a passagem de Yuri. Na velocidade, invadiu a área e chutou cruzado. Gol autêntico de camisa 9. Ele está com o faro do gol apurado. Placar ampliado, 2-0 Guarani. Ainda no primeiro tempo, o Novo Horizontino chegou de novo. Lucas Tocantins escapou pela esquerda e cruzou. Quirino cabeceou para trás. Em uma meia bicicleta, Baggio tentou, mas ele estava lá para abafar. Kozlinski. No segundo tempo, os visitantes chegaram nesta falta cobrada por Johnny Douglas, mas era a noite de Kozlinski, né? Nos acréscimos, Cléo Silva ainda tentou chutar cruzado, mas sem direção. E ficou nisso. No Brinco de Ouro, Guarani 2, mais longe do rebaixamento. Novo Horizontino, 0. Olha, foi um Guarani objetivo, acertou 2 chutes ao gol e balançou as redes 2 vezes. Kozlinski fez boa partida, o goleirão bugrino, e claro que o atacante Yuri segue se destacando no ataque, marcando gols, vive ótima fase. Lembrando que essa partida não contou com o meia Giovanni Augusto, então o Isaac também deu conta do recado. O Bugre, que agora respira na competição, 15º colocado,
abriu 3 pontos da zona de rebaixamento e torce nesta rodada, porque ela ainda continua, contra o Vila Nova, que enfrenta em Goiânia o CRB, e também contra o CSA, que também joga em casa, lá em Maceió, contra o Tombense. O Bugre só volta a campo na outra sexta-feira, dia 30, fora de casa contra o CSA, que neste momento é o primeiro time da zona de rebaixamento. Então é outra decisão, que reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Guarani vive um bom momento, né? Nessas últimas 10 rodadas tem pontuação de G4, então tá muito bem nessa arrancada final, está reagindo na hora certa nesta luta contra o rebaixamento. Bom, e vamos continuar falando sobre esporte agora, sobre vôlei, porque no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, foi suado, viu? Foi difícil, complicado, apertado, mas no fim o Renata conseguiu a vitória fora de casa e está uma vitória da semifinal. Jogando em São José dos Campos, os donos da casa começaram empolgados, melhor na partida. Com bom aproveitamento no passe e um ataque agressivo, o São José sempre ficou à frente no placar e venceu o primeiro set por 25-18. A partir daí, os campineiros do Renata acordaram, entraram na partida, aquele famoso encaixe. E o segundo set foi todo do vôlei Renata, que foi liderado pelo oposto Felipe Roque, o maior pontuador do duelo com incríveis 26 pontos, um set só para o jogador campineiro, sendo 21 pontos de ataques, mais de 50% de aproveitamento no fundamento, o que fez o Renata empatar o duelo em 7-1, depois de fazer 25-19. O terceiro set foi uma extensão do segundo, com o Renata sempre à frente do marcador, só que um pouco mais apertado. São José não deixava os campineiros abrirem, só que no fim, depois deste belo rally, Douglas Souza jogou para fora e o vôlei Renata fechou em 25-23. No quarto set, o ritmo dos campineiros não caíram, com bons ataques, bloqueio funcionando e Adriano com 13 pontos, o Renata conseguiu fechar a partida em apertados 25-23. 3-1 e vitória para os campineiros, que agora decidem no ginásio do Taquaral para chegar a mais uma semifinal. Então depois de um primeiro set em que não deu muito certo, né, a equipe campineira se encontrou, Felipe Roque e Adriano jogaram muito, vitória merecida, e já anota aí na sua agenda, hein? Você que mora aqui na cidade de Campinas, região, quer conferir esse jogo 2? Neste sábado, 9h30 da noite, acontece esse jogo 2 no ginásio do Taquaral. Se o Renata vencer por qualquer placar, avança para a final. Se o São José vencer o jogo, acontece um Golden Set, que é um set a mais, e é aí que vai definir quem avança à semifinal. Quem quiser assistir este duelo tem que correr com 1 quilo de alimento não perecível lá no ginásio do Taquaral para você trocar pelo ingresso e assistir este grande confronto, jogo 2 das quartas de final entre o Vôlei Renata aqui de Campinas e a equipe de São José. Bom, e a gente segue aqui falando sobre esporte, mas agora para aqueles apaixonados por figurinhas, porque os shoppings aqui da nossa cidade estão com um espaço dedicado para as trocas e olha que tem reunido pessoas de todas as idades, viu? O álbum da Copa 2022 conta com 670 cromos. São figurinhas de atletas de 32 seleções. Para quem coleciona, a vontade é de completar bem rapidinho. E para dar aquela força, o Campinas Shopping montou um espaço voltado para crianças e adultos trocarem as figurinhas. O Bate-Bola Campinão tem apoio de uma livraria. A gente está antecipando as comemorações aí de Copa do Mundo. Então, no dia 27 de agosto, a gente abriu esse espaço que se chama Bate-Bola Campinão.
não. E aqui a gente tem atividades todos os sábados para as crianças e para os pais também, né? Na verdade, a própria troca de figurinhas está incentivando mais os pais, né? Mais os adultos do que as crianças. Então, todos os sábados tem atividade aqui para as crianças, pintura de rosto, campeonato de embaixadinha, chute a gol, tem várias atividades, pintura de rosto. E para os pais aqui, né, os marmanjos que gostam de trocar as figurinhas aqui, a gente sempre incentiva das 15 às 19 horas, todos os sábados, até o final de outubro. Esse espaço ele foi montado com apoio da Livraria Leitura, né? A gente incentiva as pessoas a comprarem os álbuns na Livraria Leitura também. E, inclusive, no primeiro dia de venda dos álbuns, eles esgotaram em 2 horas, né? Então, é um sucesso mesmo. A gente sabe que os valores estão um pouquinho mais salgados do que da última Copa, mas está um sucesso. O mesmo espaço também foi montado nos shoppings Iguatemi, Bandeiras, Galeria e Parque Dom Pedro. E não é preciso pagar nada para entrar. Raul é o responsável por uma das unidades e também colecionador. Ele conta que a iniciativa tem atraído o público de todas as idades. Não, a ideia surgiu desde a Copa passada, a gente montou um espaço e deu um movimento legal. Aí esse ano, no preparativo para a Copa do Mundo, a gente já entrou em contato com o shopping e falou, vamos montar um espaço maior, mais estruturado, para o pessoal vir em família. Tem um espaço para as pessoas poderem trocar, né? O espaço começou exatamente quando lançou o álbum. O lançamento do álbum mundial foi 19 de agosto. No mesmo dia a gente já estava com o espaço montado e a ideia é que vá pelo menos até novembro. A Copa começa em novembro, né? Nós abrimos cerca de 500 figurinhas e montamos uma pasta. Então a pessoa vem aqui. Se não tiver ninguém para trocar, nós temos o nosso promotor com uma pasta montada onde você vai poder trocar. Repetida por repetida. A gente não tem intenção de completar o nosso álbum. A ideia é ajudar as pessoas a completarem o álbum. Segundo Raul, a iniciativa tem atraído colecionadores de todas as idades, gerando momentos de nostalgia. Também sou colecionador. Eu tenho os álbuns desde 1990. E é nostálgico, porque na época que eu era criança, eu ia na banca de jornal trocar. Então a gente ia nas bancas, trocava na escola e não tinha um espaço assim porque você juntava muitas pessoas. Demorava mais para completar o álbum. A gente abria 10 pacotinhos e vinha quase tudo repetido, era uma frustração. Agora você vem aqui, você compra o pacotinho, já abre, já troca tudo, você vai embora sem repetida. É muito legal. Quem foi ao local aprovou. Tem álbum que vai chegar bem longe e tem gente que já até gastou mais do que deve. Eu estou trocando para o meu filho que mora fora do país. Ele comprou o álbum, mandou para minha casa. Ele falou, mãe, vê se é completa e não cole, eu que vou colar. E seu filho mora onde? Ele mora em Liverpool. E esse álbum vai direto para Liverpool com... Vai ficar, eu vou para lá agora em novembro, aí eu volto em fevereiro, eu acho que aí eles vêm para cá. E tá sendo fácil trocar as figurinhas aqui nesse espaço? Tá divertido. Eu trouxe 85, agora eu tô conferindo, eu troquei quase todas. Das 85 repetidas que eu tinha. Agora tem meu outro filho, que mora aqui, o mais velho, que o meu outro neto tem 8 anos, né? Aí, se ele quiser, depois eu venho trocar para ele. É uma brincadeira de 4 em 4 anos que a gente tem, sabe? E muito legal trocar com o povo aqui, ter essa sensação, sabe? É a primeira vez que você faz isso ou já fez nos outros campeonatos? Eu comecei em 2014. 2014, só que eu nunca completei um álbum. Aí esse ano, graças a Deus, tô trabalhando, aí eu vou ver se eu consigo completar, velho. Aí eu tô conseguindo comprar minhas figurinhas, sabe? Eu preciso pedir pra minha mãe, que minha mãe... Se ela souber o que eu comprei aqui hoje, ela mata eu, velho. É diversão para todas as idades e não mata não, viu? É só conversar ali direitinho que dá tudo certo, mas realmente é muito gostoso colecionar o álbum de figurinhas. Olha só, todo mundo precisa saber organizar as finanças e o nosso quadro de hoje vai te ajudar a organizar e fazer você realizar uma reserva de emergência para não passar aperto. Então, você que está nos acompanhando, preste muita atenção porque começa agora o Na Ponta do Lápis. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis começando aqui na TV Câmara Campinas. E é sempre importante a gente se atualizar sobre os assuntos. Às vezes trazer assuntos que já foram levemente abordados, pincelados aqui no programa, para se aprofundar um pouco mais.
Hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. Eu já comentei com vocês outras vezes sobre esse assunto, como é importante a gente garantir essa reserva, mas a gente ainda não se aprofundou para garantir que você consiga organizar esse seu orçamento, as suas contas em casa. O nosso convidado de hoje é o Isaías de Carvalho Borges, professor de economia aqui da PUC, que é onde nós estamos hoje. Professor, obrigada pelo seu tempo, que você tirou esse tempinho para conversar com a gente. É um grande prazer estar aqui com você. Eu queria começar que você comentasse a respeito, que às vezes a gente fala aqui na ponta do lápis sobre a questão do brasileiro ser um pouco desorganizado com suas contas, não ter uma educação financeira desde jovem. Essa afirmação tem um sentido ou você acha que o brasileiro, quem sabe, está melhorando agora nesse sentido? Acredito que o problema da dificuldade que as pessoas têm de se organizar financeiramente não é só no Brasil. Em diversos países, inclusive nos países desenvolvidos, onde as pessoas têm um nível educacional maior e também um nível de renda maior, o problema existe. Até porque nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão submetidas a constantes estímulos ao consumo. Então é muito difícil resistir, muitas vezes, à quantidade de estímulo que nós temos para comprar, para consumir. Agora, no Brasil, nós temos um problema que uma grande parte da população tem uma renda muito baixa. É uma renda que muitas vezes dá para sobrevivência. Então também isso dificulta um pouco pensar nessa administração financeira. E tem também o problema da educação, que nos últimos tempos vem melhorando um pouco. Então eu acredito que, respondendo a sua pergunta, não é um problema tipicamente do Brasil e que também eu tenho observado uma certa melhora. Uma parcela da população começa, por exemplo, a pensar mais seriamente em investimentos, em forma de garantir o futuro. Isso tem a ver com alguns fatores. Um deles é a constatação de que as pessoas vão viver cada vez mais. A longevidade é uma realidade, então a nossa expectativa de vida está aumentando. E, por outro lado, o sistema de previdência, principalmente a previdência social, as reformas que vêm sendo feitas, faz com que as pessoas vão percebendo da importância de ter outras formas de garantir o futuro. Então, eu acredito que essas duas coisas podem ser aí uma explicação desta mudança que vem ocorrendo nos últimos tempos no Brasil. Eu espero que o Na Ponta do Lápis esteja fazendo parte dessa mudança aí que o professor acredita que está acontecendo no cenário brasileiro, com os brasileiros e brasileiras aprendendo mais sobre o assunto. Espero que o assunto que a gente traz aqui toda semana faça uma diferença aí no seu dia a dia. Mas voltando à questão da reserva de emergência, o que seria essa reserva de emergência? Como nós podemos definir essa reserva, esse valor que vamos guardar? A reserva de emergência, talvez uma boa definição para ela, é pensarmos nela como uma proteção contra eventos incertos. Esses eventos incertos podem ser pessoais, por exemplo, um desemprego, uma doença, ou alguém bate o carro, ou alguma coisa acontece na sua casa, então você precisa de ter um dinheiro para poder lidar com aquela situação. Ou pode ser um evento geral que afeta a todos, por exemplo, a pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas perderam renda. Sobretudo pequenos empresários, pessoas autônomas, elas tiveram muita dificuldade. As pessoas que tinham uma reserva de emergência, elas conseguiram lidar melhor com a situação. Então, resumidamente é isso, a reserva de emergência é uma proteção contra esses eventos que são incertos. É muito importante no Brasil pensar nisso, porque eventualmente você pode lidar com esses eventos recorrendo a empréstimos. Mas no Brasil, os juros é muito elevado. Então, um país como o Brasil, quanto menos você depender de juros, quanto menos você depender de empréstimo, melhor. Então, o mais adequado é ter essa reserva para você se sentir um pouco mais protegido contra esses eventos incertos. É um dinheiro que a gente guarda, mas querendo não mexer, na verdade, né? Ele tem que ter este propósito, né, para ser usado para esses momentos que eles acontecem, né? Na vida de todo mundo sempre vai acontecer eventos que você vai ter que fazer um gasto acima daquilo que você está acostumado, ou às vezes você tem perda de receita, perda de renda, você perde um emprego, ou o seu negócio não vai muito bem, ou
por exemplo, no caso de inflação, às vezes a inflação afeta mais ou menos uma outra família. Então, se você tiver uma reserva, você pode, por exemplo, segurar mais tempo aquela situação. É muito comum, por exemplo, em momentos de crise, de desemprego ou inflação, as famílias são obrigadas a rever algumas coisas, alguns itens no seu consumo, alguns hábitos. Por exemplo, muitas famílias às vezes são obrigadas a tirar o filho de uma escola particular ou às vezes deixar de pagar um plano de saúde. Se você tem uma reserva de emergência, se você tem uma poupança, você pode manter esse gasto, uma escola, um plano de saúde ou seguro do carro, por um tempo maior, enquanto essa reserva durar. Então, é sempre bom, né, na vida, mesmo que você tenha uma renda baixa, você tem que estabelecer algumas regras simples. Guarda uma porcentagem, 10%, 15% da sua renda mensalmente, já é o suficiente para você garantir aí um mínimo necessário. Falando agora de porcentagens, números, valores, a gente gosta de deixar tudo, como diz o nome do programa, na ponta do lápis. Entendi a necessidade dessa reserva, o nosso público está aqui assistindo, acompanhando, entendeu que precisa ter esse valor. Como que a gente coloca isso no orçamento? Como é que vai funcionar isso no dia a dia, no nosso mês ali? Eu tenho que pegar 5%, eu tenho que pegar 10%, eu coloco onde esse dinheiro? Como é que a gente dá esse pulo aí? A questão do quanto, isso varia muito de família para família, depende das condições, depende do valor de renda, depende do gasto mensal, depende das dívidas que essa pessoa já tem, financiamento, etc. Mas, as regras de finanças, né, recomenda aí de 20% a 30% seria o ideal para você, né, conseguir ter uma segurança maior. Pensando em reserva de emergência, você tem que pensar em investimentos que os economistas chamam de investimentos com alta liquidez. Ou seja, reserva de emergência você pode precisar amanhã. Então é importante que você tenha esse dinheiro de uma forma que você, se precisar, você consegue usar esse dinheiro amanhã. Tem muitos investimentos que às vezes têm um alto retorno, mas ele não tem liquidez, ou seja, você não consegue esse dinheiro na hora que você quer. Pensando nisso, se nós considerarmos esse fator, a poupança é o investimento que tem uma boa, que serve para isso, porque a poupança tem uma alta liquidez e você, em situações normais, você pelo menos se protege também da inflação. O teu dinheiro, na melhor das hipóteses, ele não perde valor. Então, reserva de emergência é melhor você direcionar para investimentos que tem essa facilidade de você usar o dinheiro quando você precisar. Quando é outro investimento, pensando no longo prazo, pensando em aposentadoria, aí você pode buscar, então, um investimento com maior retorno e onde a liquidez não é uma grande questão. Mas quando eu penso em emergência, o ideal é que esse dinheiro esteja de uma forma fácil de ser usado, mas ao mesmo tempo protegido, principalmente contra a inflação, que é um problema muito sério no Brasil. Isso se agravou um pouco agora com a pandemia. E assim, a gente pesquisa, dá sempre uma lida sobre o assunto, tem uma variação ali, falado sobre a questão de, você tem que ter 6 meses do seu salário guardado, 12 meses. Como é que a gente pode pensar aí um pouco sobre esse valor? Olha, reserva num país como o nosso, em um momento como o nosso estamos vivendo, quanto mais melhor. Mas aí vai de acordo das possibilidades de cada família. Né? Aquilo que eu falei. O Brasil é um país uma maioria da população tem uma renda muito baixa, é um país que tem uma inflação muito alta, mesmo com o Plano Real, que a inflação se estabilizou abaixo dos 10%, quando a gente compara com o resto do mundo, é uma inflação alta em comparação aos países desenvolvidos. E agora, durante a pandemia, ela ficou mais alta ainda. E o que é mais grave? A inflação ela vem sendo maior naqueles produtos de necessidade básica. São aqueles que muitas vezes você tem dificuldade de cortar. Então, alimentos, gás de cozinha, energia, combustível, etc. Então, são coisas que o preço sobe, você não consegue cortar, a tua renda não sobe, porque a economia está em crise, logo, uma parte do seu orçamento, você vai gastar uma parte muito maior da renda com esses bens de necessidade básica. Então, é óbvio que nesse contexto, a quantidade que sobra você guardar reduz. Né?
Agora, podendo, aí a regra é quanto mais você tiver guardado, melhor é, porque você, aquilo que eu falei, você se sente mais protegido e você fica num país como o nosso, em que os juros é muito alto, isso é uma vantagem para você não precisar eventualmente entrar em dívida. E também, uma outra coisa interessante é que, quando você tem uma reserva, você pode também aproveitar a oportunidade de negócios. Em momentos de crise, é comum, por exemplo, preços de algumas coisas, alguns ativos caem, terreno, casa, carro. E pessoas precisam vender coisas para poder pagar contas ou lidar com falta de renda. E muitas vezes, no desespero, essas pessoas vendem essas coisas bem mais barato. Então, se você tem uma reserva, né, você também pode usar esse dinheiro eventualmente para comprar algo barato. Depois, quando a economia volta ao normal, você consegue ganhar um dinheiro. Então, são várias vantagens que você tem aí em relação a essa questão. Agora, uma coisa muito importante, vale para qualquer situação, é o básico para qualquer situação que envolva administração financeira. Consumo tem que tomar muito cuidado. Comprar aquilo que é necessário, aquilo que é essencial e aquilo que realmente a pessoa vai usar. E, como eu falei no início, nós vivemos um mundo em que as pessoas são bombardeadas por estímulos de consumo. E é muito comum as pessoas comprarem coisas que muitas vezes não usam, né? Então, essa aqui é uma questão. Nós não vamos fazer um discurso e você não deve gastar. Não, nós precisamos sobreviver, né? As pessoas precisam viver, as pessoas precisam... o consumo também faz parte da vida. Inclusive, o consumo é importante para a própria economia. O próprio emprego depois depende do consumo. Mas não é só o básico, né? Também tem o lazer. Tem o lazer. Primeiro, o que nós chamamos de básico varia muito de realidade para realidade. Então, hoje, o que nós chamamos de básico numa cidade como Campinas, em 2022, é muito diferente do básico de 50 anos atrás. Muitas vezes, quando a gente fala básico, as pessoas acham que eu estou falando de comida. Não. Hoje, por exemplo, o telefone celular, a internet é básico. A internet virou um serviço de extrema necessidade durante a pandemia. A pandemia mostrou isso. Então, você hoje ter acesso à internet faz parte desse básico, né? Muitas vezes, dependendo do lugar que você mora, do trabalho que você tem, se você estuda ou não estuda, você também ter um automóvel também faz parte do básico, é de extrema necessidade. Então, isso varia de família para família. Mas sempre tem que pensar nisso. Consumir agora, tudo que eu consumo, todo o consumo que eu faço no presente é um consumo a menos que eu vou ter no futuro. Não é dizer que as pessoas não podem consumir, mas tem que ter essa consciência de que o consumo no presente envolve um custo que os economistas chamam de custo de oportunidade. O custo, quando eu compro algo por R$5.000, esse é o custo contábil. O custo econômico é muito maior do que isso. Eu tenho que incluir aqui o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Com esses R$5.000 eu poderia comprar outras coisas, eu poderia investir, eu poderia fazer outros negócios e poderia me dar um retorno maior, né? Um grande exemplo é o carro. Quando você compra um carro, por exemplo, por R$100.000, se você for botar na ponta do lápis, nunca é uma boa decisão. Porque esses R$100.000 você pode investir, o carro desvaloriza, e hoje com as opções que nós temos de Uber e etc., e agora está aparecendo as opções que são os carros de aluguel. Então, de repente, alugar um carro pode ser mais interessante, dependendo da quantidade que eu uso o carro, dependendo da forma como eu uso o carro. Se eu uso o carro só final de semana, por exemplo, de repente não vale a pena eu ter um carro de 100.000 parado na garagem. Esse dinheiro poderia ter um retorno maior. Então, na verdade, o custo de ter esse carro é muito mais do que os 100.000. Então, as pessoas precisam ter consciência disso, que o custo, o verdadeiro custo de tudo que eu compro, é o custo que eu estou, aquele valor que eu estou pagando, e mais um custo que nós chamamos de custo de oportunidade. Aquilo que eu abro mão no futuro, de ter no futuro, para ter algo no presente. E esse assunto é bem interessante, que a gente já tratou, inclusive, aqui na ponta do lápis, sobre a questão dos carros de aluguéis. É só procurar na playlist do YouTube da TV Câmara Campinas que vocês vão achar sobre esse assunto. A gente discutiu e também tem umas dicas interessantes lá sobre isso. E falando sobre essa questão de tomar consciência e tudo mais, é sempre importante, cada vez mais jovem, né, a gente tomar essa consciência da importância de se precaver da forma que for possível. Eu falo por experiência própria, eu não guardava nada. Se perdesse o emprego, no mês seguinte não tinha 2 moedas para esfregar uma na outra. Hoje,
comecei a fazer minha reserva de emergência, já está tudo ali organizadinho, numa liquidez, aprendi algumas coisinhas na ponta do lápis, está sempre ensinando algumas coisas, e hoje sou uma jovem aqui com quase sua reserva de emergência pronta. Quanto antes, melhor. Esta talvez seja uma diferença do Brasil em relação a outros países, alguns países como, por exemplo, os Estados Unidos, onde é comum, a criança nasce e a família já começa a fazer uma poupança para essa criança, né? Ou eles compram uma ação, ou compram um título. Aqui no Brasil nós não temos muito esse costume. Vem mudando, mas ainda é uma coisa muito assim, restrita a alguns grupos. Mas quanto antes você começar, melhor. Porque aquilo que você disse, primeiro, hoje o jovem ele precisa pensar em... Se você tem uma reserva de emergência, você tem, por exemplo, mais condições de esperar o melhor momento, de pensar melhor nas suas opções. Eu vejo, por exemplo, na universidade, muitas vezes estudantes são obrigados a abrir mão, por exemplo, do estudo, tem que trancar a faculdade, ou às vezes dedicar menos à faculdade para trabalhar. E às vezes ele é obrigado a fazer isso exatamente porque ele não tem uma reserva. E nós sabemos que trancar uma faculdade ou estudar menos no presente quando você é jovem pode ter um custo muito grande no longo prazo. Às vezes pega disciplina só um turno, acaba atrasando o curso para poder trabalhar no outro. Então um curso que demoraria 4 anos, às vezes a pessoa termina em 6, 7, 8 anos. E às vezes esse atraso até prejudica porque ele perde oportunidades, né? Então, se você tem um fundo de reserva, você pode se dar o luxo, por exemplo, de esperar um melhor momento, de considerar outras opções. Quando você não tem, você é obrigado a pregar, a primeira coisa que aparece muitas vezes não é aquilo que você quer, não é aquilo que vai realmente ser importante no seu crescimento profissional, etc, etc. Então, quanto antes, melhor. E também se pensarmos no país que nós vivemos, que é um país muito instável. Então, é uma economia muito instável, onde você não sabe a situação da economia no próximo ano, inflação, emprego, taxa de juros, tudo isso oscila com muita velocidade. Além do mais, aquilo que eu te falei, não é um país onde você pode ficar muito confortável usando com frequência, por exemplo, o cheque especial. Os juros do rotativo do cartão de crédito na Inglaterra, por exemplo, é 25% ao ano. No Brasil chega a 300%. Tá? Então, muitas vezes nós somos obrigados a usar um cheque especial, a pagar o juros do rotativo por falta de opção. Às vezes você é obrigado a fazer um gasto. Se você não tem a reserva, você vai ter que pagar esses juros exorbitantes. Se você estivesse na Inglaterra, esse custo seria menor. Mas no Brasil, esses juros tão altos é mais um motivo para eu levar a sério essa necessidade de fazer essa reserva. Porque como é muito caro pegar empréstimo, então quanto menos eu precisar, melhor para mim. Professor Isaías de Carvalho, professor de economia aqui da PUC, deu dicas importantes e valiosas que eu espero que vocês assistam com cuidado, prestem bem atenção no que ele falou para garantir a reserva de emergência de vocês da forma que for mais fácil para vocês se organizarem. Professor, obrigada pelo seu tempo. As portas ficam abertas para você voltar em um outro momento. Agradeço a oportunidade e espero voltar em breve. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu sempre convido vocês a revisitarem os programas no YouTube da TV Câmara Campinas. É só colocar Na Ponta do Lápis que vocês vão achar uma playlist lá com todos os assuntos. E continue com a nossa programação aqui na TV Câmara, viu? Até a próxima edição.
12h34, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, primeiro e último aqui do nosso telejornal, e na volta nós vamos repercutir porque a Anvisa aprovou vacina contra a Covid-19 para as crianças a partir de 6 meses até 4 anos de idade. Você conhece alguma criança, tem aí na sua residência, tem alguma dúvida sobre este assunto? Recebeu algum material que você achou meio estranho, que você tem algum questionamento? Manda pra gente. 19 é o nosso DDD, 97829-3776 é o número do nosso WhatsApp, vacinação para criança em relação à Covid-19. Manda o seu questionamento, que na volta do intervalo tem entrevista ao vivo com o vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 39, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira. E olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. As informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz para essa faixa etária. Então, sobre a quantidade de doses, o intervalo entre elas, a importância, eu converso agora com o Marcelo Tsuka, ele que é vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica e do Comitê Materno-Infantil da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com a TV Câmara Campinas, com o nosso telejornal o Câmara Notícia, e qual que é a importância dessa ampliação na vacinação contra a Covid-19. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Prazer enorme estar com vocês. Eu acho que o primeiro ponto que é fundamental a gente entender é que mesmo a infecção pelo coronavírus sendo muito mais tranquila nas crianças que no adulto, ela é grave. Nós já tivemos muitas mortes, só esse ano uma média de 3 mortes em crianças e adolescentes por dia, né, para a gente demonstrar a importância que é. São 17 mil internações neste ano em crianças e adolescentes, então a gente entende que é muito complicado a infecção e a única forma hoje de proteção eficaz é a vacinação. Então, são informações importantes que estão sendo passadas aqui, que as crianças são internadas, existem mortes, então, em relação às crianças, por isso a importância dessa vacinação. Para quem está nos acompanhando, Marcelo, a criança, o bebê, então, de 6 meses a 4 anos, só pode receber a vacina da Pfizer. As outras empresas estão trabalhando também para adquirir, por que só a Pfizer? Porque sempre tem esse questionamento sobre a empresa, né? 6 meses a 4 anos, neste momento, é a vacina da Pfizer. Todas as vacinas já têm estudos em idades acima de 6 meses. Faz parte a apresentação de estudos robustos que demonstrem a eficácia para que a gente adote. Outros países já adotaram, inclusive, por exemplo, o Chile já faz a Coronavac a partir de 6 meses. Então, é possível, sim, a utilização. A questão é passar pela aprovação, é ter os dados eficazes, de eficácia na Anvisa, para que ela aprove a vacinação. Isso provavelmente vai caminhar, mas enquanto não caminhar, hoje ainda é a Pfizer. E Marcelo, isso mostra que a ciência ela continua estudando o vírus, por mais que a situação esteja muito melhor em relação ao pico que nós tivemos de casos, de internação, mesmo neste ano de 2022, 2021 também foi muito complicado. É uma conquista conseguir imunizar as crianças de 6 meses a 4 anos, que até então estavam vulneráveis?
É uma conquista fantástica, pensando a quantidade de crianças que já morreram, é a infecção que mais mortes provocou no mundo em crianças, então é fundamental que a gente caminhe, sim, e as vacinas, inclusive, estão sendo atualizadas. E esse é um dado fantástico que a gente tem, e não podemos esquecer as outras vacinas também, né? Não é só a Coronavac, nós temos um atraso vacinal brutal de uma série de vacinas, então isso é um problema para a gente precisa atualizar todo o calendário vacinal. E eu até gostaria de fazer uma parte para a gente entender. O influenza, por exemplo, a vacina, a gripe, né? Ela convive há centenas de anos com a gente. Mas, vira e mexe, nós temos grandes epidemias, como aconteceu no passado, como teve em 2008, 2009, H5N1, né? Então, nós temos essa capacidade dos vírus de sofrerem mutações e darem novas epidemias. Isso não é diferente do coronavírus, então a gente precisa continuar acompanhando. É a mutação do vírus, né? Acho que desde a gripe espanhola da outra pandemia, o vírus que continua circulando, houve a vacinação, então não temos tantas mortes, mas isso quer dizer que nós temos que nos acostumar, então, com a Covid-19, com o coronavírus, através da vacinação, vamos nos contaminar, mas não seremos mais internados da forma grave e não teremos tantas mortes. É isso, Marcelo? Isso. São vírus diferentes, lógico, influenza e coronavírus, mas o comportamento é muito parecido. De vez em quando pode aparecer uma variante mais grave. Isso pode acontecer. Na própria Ômicron, a B4 e BA5 é um pouco mais grave que a BA1, que foi menos grave do que a Gama, do que a Delta. Então, essas oscilações na gravidade podem acontecer. Por falar neste assunto, que eu sei que é sempre curiosidade de quem está nos acompanhando, tem no radar alguma variante que traz mais perigo, que se sobressai perante a outra, que tem uma fuga de vacina, algo que a gente saiba ou no nosso país ou um monitoramento mundial que é realizado, Marcelo? Neste momento, as variantes da Ômicron, BA4 e BA5, continuam predominando. Elas estão em queda, mas elas continuam predominando. Mais do que a primeira variante da Ômicron, que foi a BA1, né? Então, elas são, inclusive, mais transmissíveis que a BA1. A Ômicron, ela trouxe uma gama de mutações muito grande, e dentre essas mutações na Ômicron surgiram outras variantes. Por isso que a gente deixou de falar alfa, beta, gama, delta, e a Ômicron passou a ser BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, que são variantes da própria variante. Então, isso, nesse momento, continuam sendo as principais no mundo. Voltando para a Anvisa, que aprovou a vacina para bebês a partir dos 6 meses até as crianças com 4 anos. A dosagem e a composição são diferentes daquelas que são utilizadas para as faixas etárias que já foram previamente aprovadas, Marcelo? Elas são diferentes da dose dos adultos, são similares à dose da pediatria das crianças pequenas, né? Isso até por conta da resposta imunológica que ela desencadeia, então é uma dose inferior, sim, mas os prazos continuam sendo os mesmos. A proposta, inclusive, é que seja de 8 semanas, é preferível isso. Então, a gente segue na mesma toada de tempo entre as doses, mas são vacinas específicas para crianças. Quantas doses são recomendadas para as crianças de 6 meses a 4 anos? Neste momento, ainda 2 doses. Dependendo da resposta imune, da duração da resposta imune, a gente pode ter alguma mudança no futuro. Lembrando que nós também já temos as vacinas atualizadas, que protegem não só para as variantes iniciais do SARS-CoV, como também para a Ômicron. Então, pode ser que ajuste de fazer o reforço, por exemplo, com essas vacinas atualizadas, como é proposto agora para os adultos,
possa fazer com que a gente tenha só 2 doses mesmo. Bebês menores de 1 ano terão prioridades pela fragilidade, conforme a gente foi vendo, né? De acordo com as faixas etárias, a gente sempre teve prioridade. Será que a gente tem essa prioridade também para os mais novos ou neste caso não? É lógico que é sempre preferível você utilizar a vacina para os grupos prioritários. Tem criança que tem câncer na cidade, tem criança que tem imunodepressão, essas crianças têm que ser preferenciais para tomar a vacina. Abaixo de 1 ano tem maior risco, então são crianças que, a princípio, têm que ser preferenciais. Mas a gente ainda não sabe qual que é a estratégia exata que os estados vão adotar em relação a isso. Sobre a estratégia que você citou agora, Marcelo, são 12 milhões de crianças nessa faixa etária entre 6 meses e 4 anos. Levando em conta, pelo menos, as 2 doses que cada uma precisa receber, são 24 milhões de doses. Existe uma preocupação de que todas essas doses serão compradas e depois distribuídas, ou de acordo com o que nós observamos, já que as faixas etárias, desde os idosos, isso foi caminhando para os adultos, para os adolescentes, isso deve acontecer num prazo até que rápido? É tudo questão de planejamento. É aquela história, se na minha casa eu estou vendo que está acabando o arroz, eu vou comprar o arroz para que não acabe. Eu não vou esperar acabar. Então, se eu tenho uma proposta de que, de repente, vem 10 pessoas na minha casa para almoçar no final de semana, eu não vou deixar para comprar mais tarde, eu vou comprar agora o arroz. Então, é tudo planejamento. A partir do momento que a gente já viu que a liberação da vacina aconteceu em diversos países, a partir de 6 meses, que é a proposta para que a gente vacine essas crianças, pela gravidade que é a doença nessas crianças, eu espero que o nosso governo já tenha feito os acordos e planejamentos com a própria Pfizer para adquirir a vacina. Então, a gente acredita que esse planejamento já foi feito. E se esse planejamento já foi feito, é lógico que a gente tem uma perspectiva de que as vacinas cheguem em breve e que a gente possa vacinar o mais rápido possível. E até para corroborar com essa aprovação da Anvisa, eu estava lendo uma reportagem que fala que estudos já mostraram que em bebês cujas mães foram vacinadas no fim da gravidez, o risco de terem uma Covid grave cai 80%. Então, é um dado, é uma estatística muito positiva, né, Marcelo? A vacinação na mãe, o bebê também, ele já começa com essa imunidade? Não é que ele começa com essa imunidade. Na verdade, a mãe passa a defesa dela, os anticorpos dela, para a criança. Então, isso confere uma certa proteção até uma certa idade, que varia em torno de 6 meses, tá bom? Então, a gestante, inclusive se ela tomar a vacina no final da gestação, o reforço no final da gestação, ela vai conseguir ter uma proteção até maior para as crianças, os recém-nascidos. Porque passa o anticorpo para eles. Assim como o leite materno, também a gente sabe que passa anticorpos para diversas doenças, né? Hoje nós temos estratégia, por exemplo, da vacinação para coqueluche na gestante, para que a criança recém-nascida não tenha coqueluche, porque esses anticorpos passam. Mas isso não significa que esses anticorpos durarão para sempre. Gradativamente, como não é a criança que produziu, eles vão ser eliminados. Então, é fundamental que, independente da mãe ter tomado na gestação, que a criança também tome. A infectologista Raquel Stuck, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que já foi entrevistada algumas vezes aqui no Câmara Notícia e é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, alertou que a Covid-19 matou 14 vezes mais que todas as outras doenças para as quais a gente tem vacina. Então, olha que informação importante e como os cuidados com a Covid-19, elas precisam continuar. Caderneta de vacinação atualizada. Até porque, Marcelo, tantos questionamentos em relação à vacina da Covid-19 que outras imunizações tiveram queda, como a poliomielite. Aqui em Campinas, apenas 37% das crianças vacinadas. Você citou coqueluche e outras doenças. Então, assim, é o nosso foco na Covid-19 por conta da pandemia,
mas não dá para esquecer as outras doenças, né? E é fundamental a gente entender que as vacinas podem ser feitas no mesmo momento. Não é porque vai fazer a vacina para o coronavírus que tem que deixar de fazer as outras. Então, é o momento que a gente tem que aproveitar. Nós já tivemos casos de poliomielite em adulto, inclusive, que tinha se recusado a tomar vacina quando criança, que ficou paralítico nos Estados Unidos. Nós temos dados dos condados de Nova York, por exemplo, que já tem o vírus circulando no esgoto, no Reino Unido. Então, a chance do vírus chegar no Brasil e provocar novas epidemias de poliomielite é muito claro. A gente não pode bobear, não é só com polio, é com todas essas doenças preveníveis por vacinação. As pessoas não conheceram o que é uma poliomielite, a paralisia e a morte que a poliomielite provoca. Então, talvez isso aqui precise ser refrescado na memória de todos. Exatamente, e eu refresco aqui porque a gente fala todos os dias no nosso telejornal. Site vacina.campinas.sp.gov.br. Você tem todas as informações em relação à vacinação, campanha de poliomielite até 30 de setembro. Vá até um posto de saúde. Você que tem uma criança em casa, pegue a caderneta de vacinação, vá até o posto de saúde, vai conferir se está tudo atualizado. E também neste site do Vacina, você confere também as informações em relação à Covid-19. Lembrando que aqui no município não precisa mais de agendamento, deu o prazo, você consegue tomar a sua dose de reforço. Marcelo, 2 questionamentos, lembrando que daqui a pouco 1 hora tem horário eleitoral gratuito, então tenho 5 minutinhos aqui com o Marcelo. Rapidamente, os grupos anti-vacina ainda são uma preocupação? Ainda se vê muita desinformação acontecendo ou isso está ficando para trás e a informação ela já está chegando para a sociedade? Na verdade, ainda é um problema, e é um problema não só no Brasil, no mundo inteiro. É incrível como as pessoas podem falar contra a vacina, vendo o quanto a gente conseguiu de proteção com todas as vacinas e agora, inclusive, com o coronavírus. A gente foi de 3 mil óbitos, como você comentou, para 70 por dia. E as pessoas, essas 70 que estão morrendo, são pessoas que não têm esquema vacinal completo. Então, é fundamental que a gente não acredite nessas notícias falsas, que a gente procure informações adequadas com seu médico ou com fontes realmente adequadas. Apesar deste cenário em que a gente ainda não tem todo mundo com a cobertura vacinal completa, o que dá para prever daqui para frente? A gente viu algumas notícias até que animadoras vindas da OMS sobre um possível fim da pandemia da Covid-19. O que dá para prever daqui para frente? A gente está caminhando nessa direção, talvez para o fim desse ano, talvez só para o próximo ano. Isso depende de uma cobertura vacinal em todo o mundo e não olhar só aqui para o nosso país? Sim, precisa o mundo inteiro ser vacinado. Esse ponto não há a menor dúvida. Nós ainda temos focos de poliomielite em alguns países porque não tem esquema vacinal adequado e agora o risco de disseminar para todo mundo. Então, o mundo inteiro precisa ser vacinado. Provavelmente o vírus continuará convivendo com a gente, mas com a vacinação adequada de todos, eles estarão minimamente protegidos da doença grave. E é essa que é a proposta que a gente precisa ter. Marcelo Otsuka, vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica e do Comitê Materno-Infantil da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, para quem ainda fica em dúvida, para quem tem bebê, para quem tem criança em casa, vacina segura aprovada pela Anvisa. Já faço o convite aqui para você retornar numa próxima oportunidade, que seja sempre num cenário melhor e fica aberto aí para suas considerações finais. Não, sempre à disposição, é sempre um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite, e eu acho que a consideração final vamos vacinar, a gente tem que proteger as nossas crianças com certeza.
É isso, agradeço mais uma vez a participação do Marcelo ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia nesta quarta-feira, 12h58 agora. Hoje é o último dia de inverno e ele se despede com o tempo nublado, fechado, tem previsão de chuva para a tarde desta quarta-feira. E a primavera chega amanhã da mesma maneira, viu? Tem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas e uma pequena queda na temperatura por conta de uma passagem de frente fria que está aqui na nossa região. Então, nesta quinta-feira, olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Mínima de 14 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe um pouco, podendo chegar aos 24 graus aqui na cidade de Campinas. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hoje é quarta-feira, às 6 horas da tarde, tem reunião ordinária com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.